uma mensagem de poder, incorporados pelo Espírito Santo. O texto, 1 Coríntios 6,19 nos diz: Ou, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O Espírito Santo faz parte na vida do crente. Mostrar que o crente é filho de Deus. Levar ao servo a sentir-se como participante do povo de Deus. Textos de referência. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em 1 João 2,17. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Tiago 4,5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que ele fez habitar em nós? O Espírito Santo sustenta o crente. O Espírito Santo fortalece o crente. O Espírito Santo capacita o crente. O Espírito Santo ajuda o crente em oração. O Espírito Santo qualifica o crente. E o Espírito Santo é a arma espiritual do crente. Resgatados das mãos do usurpador. Satanás. O crente está agora na posse e no poder direto do Espírito Santo. Pode o crente agora usufruir de todos os privilégios a ele concedidos, como prioridade exclusiva de Deus. A residência do Espírito Santo. O Espírito Santo está incorporado em nossa vida, habitando dentro do nosso corpo, pois esse corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Incorporar significa unir, reunir, juntar em um só corpo ou um só todo. Isso quer dizer que a nossa identificação com o Espírito Santo é perfeita. É a prova que pertencemos a Deus. Todos os corpos de todos os crentes estão incorporados a Cristo. Como membros do seu corpo, Jesus Cristo está no céu. E seu corpo, a igreja, está na terra. A cabeça está no céu. E os membros nós estão na terra. É o mistério revelado aos salvos em Efésios 1, dos 5 ao 11. Se o Espírito de Deus habita no crente, então você precisa saber que esse corpo está morto para o pecado. Romanos 6,2. E o seu espírito vivo para Deus em Colossenses 3,3. Como pode, pois, o espírito habitar no corpo daquele que se diz cristão e vive no pecado? Bom, em Mateus 6, 23, 24, veja bem, não somos devedores à carne e às suas carnalidades, pois, primeiro, não podemos viver dominados pela carne e suas carnalidades. 2. Não podemos viver como vivem os mortos e nem nos desligamos à morte. Destinamos à morte. Isso é contrário à vida do Espírito e aos seus propósitos de estar incorporados em nós. Somos devedores ao Espírito Santo que está incorporado dentro de nós. Por causa do que habita em nós, temos que mortificar as obras da carne. 2. Temos que viver de acordo com os propósitos da vida abundante do Espírito Santo.
Aqueles que têm a vida abundante do Espírito devem fugir da carnalidade. Deus aniquilará os apetites desordenados que corrompem o corpo do crente a ele incorporados. Assim como glorificamos a Deus em nosso espírito, devemos glorificar a Deus também em nossos corpos. A oração como resultado da incorporação do Espírito Santo. Como o crente é possuído pelo Espírito de Deus, a oração é um motivo constante para a descoberta dos mistérios de Deus. Jeremias 33:3 e Lucas 18:1. O que então se deve pedir a Deus sobre a obra incorporadora do Espírito Santo? O que precisamos receber de Deus? Vejamos, prezado irmão, o que diz em Efésios 1:17, o que Deus nos dá. Primeiro, o espírito da revelação. Deus nos deu o espírito de revelação para que entendêssemos o processo de incorporação, isto é, como nos juntamos ao Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus em nossa vida? 2. O espírito de sabedoria, para nos conduzir corretamente como incorporados a Deus. Deus responderá à oração fazendo com que o crente veja com os olhos do entendimento qual a razão de sua vocação, para que saibais que seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória da herança nos santos. Um dos motivos dessa iluminação é que o crente venha a conhecer profunda e espiritualmente qual seja a esperança de sua chamada. Porque a vocação é chamado. Isso é uma operação mobilizadora do Espírito Santo nos homens. A nossa chamada é a eleição. A nossa esperança nos faz buscar aquilo que está reservado para nós nos céus. Essa chamada nos conduz à santidade, e essa santidade nos leva a Deus. Como santos, somos herança do Senhor e experimentamos a glória de Deus dentro de nós e suas riquezas incalculáveis. Essa palavra riqueza é utilizada pelo apóstolo Paulo para enfatizar 4 coisas importantes. A. A abundância que Deus tem para nós. B. A sua elevadíssima qualidade. C. A sua preciosidade. D. A sua grandeza por ter procedido das mãos de Deus. A incorporação nos faz um só povo. Deus derrubou a parede de separação que estava no meio dos povos, desfazendo as inimizades e reconciliando a todos num só corpo pela cruz de Cristo e pelo seu sangue. Para sua melhor compreensão, é necessário que você saiba que existem 3 classes de povos no mundo: judeus, gentios e igreja. A Igreja de Cristo, na verdade, é composta de todos os salvos em todas as épocas e lugares, quer que estão na glória, quer que estão sobre a terra. Nós éramos gentios e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos sem a promessa messiânica, sem as vantagens e o pacto com Israel. Nós gentios não tínhamos esperança alguma, nem naquela época e nem para o futuro, porque estávamos sem a redenção, que nos fez por intermédio de Cristo. Por esse motivo, os gentios não faziam parte das bênçãos de Deus. Eram estranhos às alianças, não tinham esperança alguma e estavam sem Deus, pois toda e qualquer religião que não tem Cristo como centro é ímpia. A condição dos povos gentílicos era estar em Cristo, separados da comunidade de Israel. Entretanto, o apóstolo Paulo usa a expressão mais maravilhosa possível, dizendo: Mas agora, em Cristo Jesus, vós sois antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Conferir foi pela rejeição e endurecimento de Israel que nós fomos enxertados da boa oliveira e tivemos acesso à presença de Deus pela expiação do sangue de Cristo. Por isso, não somos mais estrangeiros. Agora somos família de Deus, incorporados como irmãos. Deus nos fez um só povo, uma só geração. Geração eleita. Todos somos sacerdotes, todos somos súditos. Todos somos compatriotas da mesma nação celestial.
Todos somos santos, todos somos o mesmo povo, adquiridos por Deus do mesmo modo, incorporados numa mesma missão e debaixo da mesma misericórdia divina. Enfim, Jesus é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez isso, isto é, de judeus e gentios, uma vez crentes. Fez uma só comunidade vivendo em plena harmonia, servindo ao mesmo Senhor, porque Cristo derrubou o muro da separação. Pregou paz, nos confere o Espírito Santo através do qual temos acesso ao Pai. Nos tornou cidadãos e membros da família de Deus. E edificou um novo templo, o corpo humano para servir de habitação para o próprio Deus, no Espírito do Senhor. Essa é a palavra de Deus.